Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui na TV Câmara. A nossa conversa de hoje é sobre uma companheira diária de muitas pessoas, a dor de cabeça. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% da população vai apresentar dor de cabeça ao longo da vida. E é isso que a gente vai ver hoje no nosso bate-papo com o neurologista, o Dr. Rogério Delarco, que aceitou gentilmente o nosso convite para conversar sobre dor de cabeça. Dr. Rogério, muito obrigada por sua presença. Doutor, eu vi que existem mais de 200 tipos de cefaleia, de dor de cabeça. É isso mesmo? Que universo grandioso é esse? Vamos lá. Obrigado pelo convite, já que é um prazer estar aqui. Realmente, as dores de cabeça elas têm várias causas ou etiologias, como a gente fala na medicina. A causa principal seriam as cefaleias primárias, que são as dores de cabeça da pessoa, da genética, que não tem uma causa subjacente, uma causa que esteja levando a ter dor. As cefaleias secundárias são aquelas que têm alguma lesão. Então, por exemplo, uma lesão no cérebro, um tumor, um derrame, uma trombose, ovo de solitário, hidrocefalia, são várias causas. Mas eu acho que a causa principal seriam as cefaleias primárias, que basicamente são divididas em duas, embora nós tenhamos uma gama grande de razões para se ter cefaleia primária, que seria a cefaleia tensional e a cefaleia migrânea, que é a enxaqueca. E a dor de cabeça é em qualquer região do cérebro, da cabeça? Ó, bem interessante essa tua pergunta, porque a característica da dor de cabeça é o que vai definir se a cefaleia primária é da enxaqueca ou a cefaleia tensional. Então, por exemplo, a cefaleia tensional, ela tem como característica uma dor mais generalizada, uma dor não tão intensa e como se fosse um peso na cabeça. A Sim. enxaqueca é diferente. A enxaqueca ela tem mais comumente uma dor mais localizada. Então a pessoa fala atrás do olho, de um lado, né? É uma dor pulsátil. Ela começa devagar e vai ficando bem intensa, né? Então a intensidade é maior e às vezes levando a náuseas, até vômitos, se não tratada. E é importante o paciente notar exatamente como é essa dor, o local, para poder informar ao médico e ter um diagnóstico correto? Exato, exato. O diagnóstico das cefaleias primárias, ele é clínico. Nós não temos um exame para realizar para falar, olha, você tem enxaqueca, você tem uma outra dor de cabeça. Então essas informações são fundamentais para o diagnóstico e posteriormente para o tratamento. Ao passo que outras dores de cabeça, pela característica que o paciente passa, levam à suspeita de algumas doenças que são mais graves. Então, dependendo da característica da dor da pessoa, torna-se necessário exames complementares. Então, Com quais tipos de exames, por doutor? exemplo, nós temos o eletroencefalograma, o mapeamento cerebral, a ressonância, a tomografia, que são fotos de dentro do cérebro. O que esses exames podem revelar? O que vocês Então, veem, doutor? na cefaleia primária, na dor de cabeça comum, ela sempre vai estar normal. São exames que vão estar normais. Então, vai se basear no que o paciente fala, relata. Exatamente. Então, quando você pede um exame para uma pessoa que tem uma dor de cabeça, uma cefaleia, você está preocupado que tem alguma outra coisa que está causando. Uma vez que esses exames vierem normais, a gente tem certeza que a causa da dor de cabeça é uma cefaleia primária. E aí o tratamento é outro, porque fica descartado essa coisa mais grave, Exatamente. né? Que pode ser, como você mesmo disse, tumores, coisas mais realmente preocupantes. E a conduta é completamente diferente. Mas no caso, descartando essa possibilidade, essa outra cefaleia, quais são, assim, tem os gatilhos, todas as pessoas são propensas ou não, tem a questão genética, se minha mãe tem enxaqueca, dor de cabeça, eu também vou ter. Ó, Jaque, é bem legal a tua pergunta, porque é a dúvida de muita gente, né? A cefaleia primária, ela tem um componente genético muito forte. Vamos falar da enxaqueca, que é a dor de cabeça que incomoda mais. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem na informação genética, ou seja, em todas as células do corpo, não nas células cerebrais, mas em todas as células do corpo, essa informação.
A partir do momento que ela faz algumas coisas erradas no dia a dia, essa genética vai se manifestar na forma de dor, que a gente chama de gatilhos. Então, o primeiro tratamento para as enxaquecas ou até para as cefaleias tensionais é não acionar o gatilho. Doutor, com relação aos hábitos de vida das pessoas, então quer dizer que se houver mudança, pode haver melhora na dor de cabeça primária? Exatamente, Jaque. Essa pergunta é fundamental, porque muita gente acha que o tratamento da dor de cabeça é tomar remédio, e na verdade não é. O tratamento mais importante é você não chamar a dor, é você não acionar o gatilho. Então, as mudanças do hábito de vida vão fazer com que você tenha menos dores, menor frequência e que quando elas venham menos intensas. E esses hábitos quais são, doutor? Então, são vários gatilhos, tá? Um dos mais comuns é o estresse, né? Então, a pessoa que vive a vida muito corrida, agitada, que passa muito nervoso, que tem, às vezes, comportamentos agressivos. Preocupada, Preocupada. Que não sossega o cérebro, a mente, doutor. Exatamente, exatamente. O cérebro sempre a mil. Exatamente. Por outro lado, às vezes, até relacionado ao estresse, pessoas que têm depressão têm mais dores de cabeça. Então, o estado do humor, o estado emocional, ele influencia na presença mais frequente ou menos frequente da dor. Outros gatilhos são, por exemplo, a questão da atividade física. Quem faz atividade física, comprovadamente, tem menos dor de cabeça. Outro gatilho muito comum é o alimentar. Quem tem enxaqueca sabe disso. Então, alguns alimentos fazem com que a dor venha. Por exemplo, excesso de café, chocolate, refrigerante, salgadinho, fritura, às vezes condimentados. A pessoa toma um vinho tinto. E a alimentação está muito relacionado com a pessoa. Nós não temos, por exemplo, um alimento específico para enxaqueca. Às vezes o que faz mal para você não desencadeia a minha enxaqueca. E o que faz mal para mim não causa para você. Então, um autoconhecimento do próprio paciente é importante. Exatamente. Ele observar. Essa mudança de hábito de vida, por exemplo, em relação ao sono. Dormir é fundamental para quem tem dores de cabeça. Respeitar o período de sono, de preferência sempre no mesmo horário, no mínimo 6 horas. Tem pessoas, por exemplo, que do fim de semana dorme à tarde, acorda com dor. Então, às vezes, até dormir em excesso causa dor. A pessoa que se conhece, ela vai evitar dormir, por exemplo, à tarde, né? Com relação à enxaqueca, existe um número de crises que já pode caracterizar uma enxaqueca ou não? Legal. A enxaqueca, o diagnóstico dela é pela qualidade da dor, pelo tipo da dor, que nem a gente falou. Hemicraniana, metade do crânio, pulsátil, progressiva, de forte intensidade. A frequência da dor, se ela dá 1, 2, 3 vezes por semana ou uma vez por mês, ela vai ditar muitas vezes qual é o tratamento que você vai fazer. Então, a pessoa que tem dores de cabeça muito frequente, muitas vezes vai necessitar de um tratamento diferente. Agora, com relação a crises bem fortes que a gente percebe em algumas pessoas que não suportam odores, né, cheiros, luz, né? Nessa situação, o que fazer? O tratamento da crise de dor de cabeça, geralmente ele é feito com medicação. A dor de cabeça da enxaqueca, ela tem esses dois fenômenos muito comuns. A fotofobia, não suporta a luz, então a pessoa vai para um quarto escuro. E às vezes a fonofobia, barulho, faz com que a dor fique mais intensa. Então ficar num lugar mais reservado é uma tática. Uma estratégia. É uma estratégia. Mas a crise de dor de cabeça, ela tem que ser tratada com analgésicos, né? Às vezes dormir melhora a dor. Tem gente que às vezes vomita, melhora a dor, né? Mas o ideal é que a pessoa não deixe chegar nesse ponto. Porque a enxaqueca é uma doença que limita muito a vida da pessoa. Com relação aos tratamentos, que o Dr. Rogério já começou a falar, a pincelar, nós vamos continuar falando no próximo bloco aqui do Saúde em Foco, porque hoje a gente está conversando sobre dor de cabeça. Aguarde um instante só. Nós vamos falar também sobre o uso, né, do Botox, não é, doutor?
do Botox como tratamento para dor de cabeça. Aguarde um instante só, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos continuar falando sobre dor de cabeça aqui no Saúde em Foco? Hoje eu recebo o Dr. Rogério Delarco, que é neurologista e está explicando tudo pra gente sobre cefaleia, enxaqueca, dor de cabeças mais simples, né, doutor? Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que mostra como as mulheres sofrem com a dor de cabeça. Franciele, de 24 anos, sabe bem o que é enfrentar fortes dores de cabeça. O primeiro episódio de enxaqueca ela teve ainda na adolescência. A minha dor de cabeça ela surge antes do meu período menstrual. E aí eu sinto uma dor muito forte. Eu sinto ela do meu lado direito e eu sinto em forma de pontadas. Para encarar as crises, Franciele precisa de analgésico, relaxante muscular e isolamento. Eu não consigo fazer nada. É uma dor em que eu tenho que tomar o meu remédio e me isolar, bem dizer, né? Eu preciso apagar minha luz, deitar e ficar na minha, quietinha, para que eu consiga passar por aquilo sem incomodar ninguém, né? Porque na dor, a gente fica irritada, essas coisas, a gente acaba descontando em pessoas que não têm nada a ver, né? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 50% dos homens e 70% das mulheres têm ao menos um episódio de dor de cabeça por mês. Para muitos, esse tormento é ainda maior. 10 milhões de brasileiros sofrem de cefaleia crônica. Isso significa ter dores por 15 ou mais dias no mês. Tanto nos casos de dores esporádicas quanto nas situações crônicas, as mulheres são as mais afetadas. Nas ruas, os relatos traduzem as estatísticas. Na escola eu sinto bastante e acho que todo dia eu tenho um pouco de dor de cabeça. E aí acaba atrapalhando o estudo, fazer as coisas e tal. Minha dor de cabeça é enxaqueca. E quando ela bate, eu já não consigo efetuar minhas atividades. Eu tenho que tomar um remédio bem mais forte e procurar repouso, num ambiente escuro, sem barulho, de preferência, sem nenhum movimento do corpo, senão ela não passa. A dor de cabeça vem, dura 5 dias, a sensação é horrível. Às vezes preciso ficar no quarto escuro até mesmo durante o dia. Eu deixo de fazer tudo, absolutamente tudo, eu não consigo fazer nada. Nem me alimentar direito, não consigo, porque a dor de cabeça vem tão forte, que começa até a dar enjoo por causa da dor de cabeça. Dá enjoo, baixa pressão, é horrível. E como a gente viu na reportagem da Viviane Lima, as mulheres são, assim, bastante vítimas da cefaleia, da dor de cabeça. É isso mesmo, doutor? Por que a gente sofre tanto? A prevalência, né? O quanto que a mulher tem de dor de cabeça é quase o dobro do homem. Isso se tratando só da enxaqueca. Da cefaleia tensional,
que a cefaleia comum do dia a dia, é mais ainda. E o fator que é preponderante é a questão hormonal, né? Então, por exemplo, no período da TPM, a dor de cabeça ela é mais frequente ainda e faz com que as mulheres sofram bastante. Além da questão hormonal, a exigência que se faz hoje da mulher, né? A mulher é muito exigida. Então, antigamente a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, da casa, que já é uma coisa muito difícil. E hoje, além de tudo isso, ela tem que trabalhar fora, ela tem que ficar bonita, ela tem que ir na academia, ela tem que ter os compromissos profissionais. Tem que ser perfeita, né, doutor? Ela tem que ser perfeita. Então, essa exigência faz com que a mulher, além da questão hormonal, tenha mais estresse, que é um gatilho importante para as dores de cabeça. Então, e qual a sua dica para nós mulheres enfrentar essa situação? O que o senhor vivencia no consultório e fala para as suas pacientes? Então, Jaque, eu vou te dar, eu vou falar para as mulheres, mas isso serve também para os homens, tá? Porque a gente encara a dor de cabeça como um inimigo nosso, e na verdade não é. A dor de cabeça, por mais que ela nos deixe mal, que faça a gente perder dia de trabalho, que não deixe que a gente faça o ideal do nosso dia a dia, na verdade ela é um sinal, é um aviso de que alguma coisa está errada na nossa vida e que a gente precisa melhorar os nossos hábitos para sofrermos menos. Então a grande dica para as mulheres, mas também para todos que têm dor de cabeça, é observar realmente os hábitos de vida. Procurar fazer uma atividade física, dormir bem, se alimentar adequadamente, né? Tudo isso vai fazer com que você sofra menos e tenha mais qualidade de vida. Doutor, quando o senhor diz sofra menos, quer dizer que a dor de cabeça não tem cura? Quais são os tratamentos? Realmente, a cefaleia primária, a cefaleia tensional, a enxaqueca, ela não tem cura. Ela está muito relacionada com a genética. Mas tem gente que tem essa doença e não tem dor. Ou vai ter uma vez por ano, ou muito menos que isso, às vezes. Então, os tratamentos são bem variados. A gente colocaria em primeiro lugar as mudanças de hábito de vida, que foi falado. O segundo tratamento, que é o tratamento comum a todos, que são tomar os analgésicos. E aí a gente tem uma gama enorme de analgésicos. Cada um já sabe mais ou menos qual analgésico é melhor, né? Os analgésicos mais comuns. Doutor, mas ficar um paciente passando para o outro, não, eu estou tomando esse agora e melhorou minha dor de cabeça, isso não, né, doutor? Essas recomendações de paciente para paciente, para quem sofre do mesmo mal. Exatamente, não é o ideal, porque mesmo os analgésicos vão ter efeitos colaterais, vão ter interações medicamentosas com outros medicamentos que ele possa tomar. Pode agravar a dor de cabeça, tornar crônica ou então... Exatamente, exatamente. Existe um tipo de enxaqueca que chama migrânia modificada, que é da pessoa que toma, por exemplo, muito dipirona. Ela toma todo dia dipirona. Dipirona tira a dor, mas a falta da dipirona faz com que a dor dê no dia seguinte. Então, é importante consultar o médico. Só para você ter uma ideia, Jaque, menos de 10% das pessoas que têm dor de cabeça consultam um especialista. E apenas 20 a 25% consultam um médico a respeito das dores de cabeça. Quer dizer, protelar, adiar, achar que é normal, ir levando, enquanto eu estou resolvendo com o analgésico, está bem, não é o indicado. Não é o ideal. O ideal é que você tenha um diagnóstico preciso da doença e uma recomendação médica de qual tipo de analgésico usar. E o terceiro tratamento, que hoje em dia é o tratamento mais eficaz, ou seja, é aquele tratamento que mais resolve. Hoje em dia a gente costuma dizer, tem dor de cabeça quem quer. Ele está indicado para pessoas que têm dor de cabeça muito frequente. Por exemplo, 2, 3 vezes por semana. Ou aquela pessoa que a dor de cabeça, quando vem, acaba com o dia dela. A gente chama de tratamento preventivo das dores de cabeça. O que seria isso, Jaque? É uma medicação que não foi inventada para dor de cabeça. Existem mais de 30 tipos de medicamento. Mas, uma vez que a pessoa toma todo dia, ela bloqueia o gatilho que causa a dor. Quer dizer, são remédios para outros males que acabam atuando nesse bloqueio da dor. Que a medicina descobriu que a pessoa usava para outra coisa e nunca mais tinha dor de cabeça, nunca mais tinha enxaqueca. Muito interessante, né, Então, doutor? são medicamentos
que podem ser usados com segurança, podem ser tomados todos os dias, porque não vão prejudicar o fígado, o rim, como os analgésicos, e fazem com que a pessoa fique sem dor, né? Correto. E com relação ao Botox? Olha, o Botox é um dos tratamentos que hoje em dia está muito em voga, né? O pessoal fala muito em Botox, mas o Botox é um tratamento que ele tem que ser muito bem indicado. Então, por exemplo, já se viu, já se mostrou através de estudos que na cefaleia tensional, que é aquela cefaleia que dói a cabeça toda, mais leve, né, que incomoda, mas não limita no dia a dia, o Botox não é tão bom. Nas enxaquecas agudas ou nas enxaquecas que não são tão frequentes, o Botox também não mostrou grande utilidade. Quem que estaria recomendado o uso do Botox? É quem tem a enxaqueca crônica, aquela dor da enxaqueca que vem mais de 15 dias por mês. Esses pacientes, uma vez que façam as aplicações do Botox, se beneficiam reduzindo o número de crises. Mas não é cura, né, doutor? Não é Não cura, é cura. não é cura. Quando ele parar de aplicar o Botox, as dores podem voltar. Daí a recomendação das mudanças de hábito de vida. A maneira principal é você não acionar o gatilho. Então, se você toma o medicamento preventivo durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, para o medicamento e não mudou os seus hábitos de vida, a dor de cabeça vai voltar. Quer dizer, é um ciclo bem complexo, né, doutor? É um ciclo que envolve complexo. tudo. Medicação, comportamento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos. Vamos lá. Doutor, olha, rodelas de batata crua na testa melhoram a dor de cabeça? Isso é mito ou verdade? Um mecanismo da enxaqueca seria a mudança de temperatura. Às vezes, uma mudança brusca de temperatura pode causar uma enxaqueca. Então, acredito que seja mito. Mito. Com relação a ficar com o cabelo preso por muito tempo, pode dar dor de cabeça? Sim. Às vezes, a tensão que é provocada na musculatura do crânio, ele pode causar uma dor, principalmente a cefaleia tensional, né? Que é uma cefaleia relacionada à contratura muscular. Bom, e com a menopausa, a dor de cabeça pode desaparecer? Ela não vai ser curada, pois a gente acredita que seja uma doença genética, mas vai existir uma mudança, né, na frequência da dor. Então, provavelmente, na menopausa, a mulher vai ter menos dor pela questão hormonal. Sim. Agora, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor reforçasse essa questão de automedicação, de receita do amigo para dor de cabeça, para alertar as pessoas, né, que tem que tratar a dor de cabeça, buscar ajuda médica, não ficar esperando ela se tornar, né, insuportável, né, interferir no ritmo de vida da pessoa. É bem interessante, Jaque. Se eu uso a automedicação, eu posso causar o problema do uso em excesso da medicação. Eu posso ter a interação medicamentosa, que é quando aquele analgésico vai interagir, por exemplo, com o anticoncepcional, né? E às vezes o anticoncepcional ele pode perder a ação, ou ele pode amplificar o efeito, e outras medicações. Então a recomendação médica é fundamental para que a pessoa não tenha outros problemas, além do que ela já tem, que é a dor de cabeça. Doutor Rogério, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Como a gente viu com o doutor Rogério, a dor de cabeça ela é comum, mas não é normal, precisa ter o acompanhamento com um especialista. Você não pode ficar esperando que ela fique crônica, porque quando tem uma dor é que o corpo está dando uma alerta de que algo não está legal e deve ser verificado o que é. Bem, e a você que nos acompanhou aqui no programa Saúde em Foco, eu agradeço a sua atenção. Você pode rever esse programa no nosso canal no YouTube, Câmara Rio Preto. Lá tem todos os Saúde em Foco, com diversos temas que estão bem legais. Olha, eu agradeço a sua atenção e até o próximo programa. Tchau!